Sou Paulo, caminhoneiro há anos, acostumado com as longas viagens e o silêncio das estradas. Naquela noite, estava dirigindo por uma rodovia deserta, em direção ao interior. O relógio marcava quase 3 da manhã, e o cansaço começava a pesar. O rádio não pegava mais sinal, e tudo o que eu ouvia era o barulho monótono do motor e o vento cortando o asfalto. Ao longe, avistei uma placa indicando um desvio que poderia encurtar o caminho. Pensei em economizar tempo e decidi seguir por aquela estrada secundária. Não era uma rota muito conhecida, mas confiei no GPS, que insistia que seria a melhor escolha. A estrada era estreita, sem iluminação, e a vegetação ao redor fechava o cenário, tornando tudo mais isolado e sombrio. Enquanto avançava, a escuridão parecia mais densa do que o normal, e o silêncio, mais pesado. Não havia carros à frente ou atrás, apenas o vazio. Foi então que, ao dobrar uma curva, vi algo inesperado, uma luz fraca balançando à beira da estrada. Diminuí a velocidade do caminhão enquanto me aproximava da luz. Era uma lanterna, segurada por um homem que parecia estar em apuros. Ele acenava desesperadamente, e seus olhos estavam arregalados, como se estivesse ali há horas. Estacionei o caminhão ao lado da estrada e desci para ver o que estava acontecendo. O homem me contou que o carro dele havia quebrado um pouco mais à frente e pediu ajuda. Havia algo estranho em sua voz, mas a situação era urgente demais para que eu me deixasse levar pela intuição. Convidei-o a entrar no caminhão e seguimos em frente, ele me indicando o caminho. Dirigi por alguns minutos em silêncio, até chegarmos a uma curva acentuada. Estranhamente, não havia nenhum sinal de um carro quebrado. Parei o caminhão e olhei ao redor, mas tudo o que vi foi a escuridão à nossa volta. Perguntei ao homem onde estava o carro, e ele apenas apontou para a estrada, sem dizer uma palavra. O desconforto que eu sentia desde o início da viagem começou a aumentar. Insisti mais uma vez, mas o homem continuava em silêncio, com o olhar fixo na estrada à frente. Um arrepio percorreu minha espinha, e a sensação de que algo estava muito errado tomou conta de mim. Resolvi que era hora de voltar. Quando tentei fazer o retorno, percebi que o motor do caminhão começou a falhar. As luzes piscavam, e de repente, o veículo morreu completamente, deixando-nos no meio do nada, cercados pela escuridão. A tensão no ar era quase palpável. Tentei várias vezes dar a partida no motor, mas ele não respondia. O homem ao meu lado permanecia imóvel, como se não se importasse com o que estava acontecendo. Senti uma presença no ar, algo que eu não conseguia explicar, mas que me deixava em alerta. O silêncio ao redor parecia carregar algo mais do que o simples vazio da noite. Foi então que ouvi um barulho sutil vindo das árvores ao lado da estrada. Eram passos, mas eles não vinham de uma única pessoa. Olhei para o homem novamente, esperando algum tipo de reação, mas ele apenas murmurou algo que não consegui entender. Os passos na mata se intensificaram, e minha mente começou a entrar em pânico. Os passos na mata ficaram mais altos, mais próximos. Meu coração disparou, e o silêncio que antes parecia sufocante agora era preenchido por um medo crescente. Tentei ligar o motor do caminhão de novo, mas ele não respondia, como se estivesse completamente morto. Olhei para o homem ao meu lado, esperando alguma explicação, mas ele apenas virou o rosto lentamente para mim, com um sorriso estranho, quase perturbador. "Você ouviu isso?" Perguntei, minha voz tremendo mais do que eu gostaria de admitir. Ele não respondeu, apenas manteve o sorriso. Foi então que algo se moveu na beira da estrada, à nossa direita. A princípio, parecia ser uma sombra, mas logo percebi que eram figuras humanas, ou algo parecido. As silhuetas se moviam entre as árvores, aproximando-se lentamente, como predadores à espreita. Elas eram altas, magras e se arrastavam, quase como se estivessem mancando. Tentei abrir a porta do caminhão, mas ela estava emperrada, como se algo a estivesse segurando. O homem ao meu lado finalmente falou, sua voz baixa e distante: "Eles estão vindo para buscar o que é deles." A frase me gelou até os ossos. Olhei novamente para as figuras, que agora estavam mais perto.
Seus rostos eram indistinguíveis, cobertos por uma escuridão que parecia pulsar, mas eu podia sentir seus olhos fixos em mim. Desesperado, comecei a bater no volante, tentando fazer o caminhão funcionar de qualquer maneira. O suor escorria pela minha testa, e minhas mãos tremiam. As figuras se aproximavam, e eu podia ouvir seus pés raspando na terra seca ao lado da estrada. Estavam cada vez mais perto, a poucos metros de distância. O homem ao meu lado parecia completamente calmo, como se já soubesse o que iria acontecer. Num último ato de desespero, bati com força no painel, e o motor finalmente roncou, voltando à vida. Sem perder tempo, pisei fundo no acelerador. As figuras quase tocaram o caminhão, suas mãos alongadas se estendendo na minha direção, mas consegui arrancar dali antes que me alcançassem. Olhei pelo retrovisor e vi que as sombras ainda estavam lá, paradas na beira da estrada, me observando enquanto eu fugia em alta velocidade. Consegui acelerar para longe daquelas figuras, mas o medo ainda estava entranhado no meu corpo. A estrada parecia interminável, e cada curva parecia levar de volta ao mesmo ponto, como se eu estivesse preso num ciclo sem fim. O homem ao meu lado ficou em silêncio o tempo todo, apenas observando a estrada à frente com aquele mesmo sorriso perturbador. Meu corpo estava em alerta, mas algo me dizia que o pior ainda estava por vir. Depois de dirigir por mais alguns quilômetros, comecei a ver as luzes de um posto de gasolina à distância. A sensação de alívio tomou conta de mim. Reduzi a velocidade e, assim que encostei o caminhão, virei para falar com o homem. Mas, para meu choque, o banco do passageiro estava vazio. Ele simplesmente desapareceu. Meu coração disparou novamente, e por um momento, fiquei parado, olhando para o espaço vazio, sem acreditar no que estava acontecendo. Saí do caminhão, tentando me acalmar e entender o que tinha acabado de acontecer. Entrei no posto e pedi um café, tentando normalizar a situação em minha mente. Enquanto esperava, olhei pela janela e vi algo que fez meu sangue gelar. No vidro empoeirado do caminhão, no lado do passageiro, havia marcas de mãos, como se alguém tivesse ficado ali o tempo todo, pressionando contra o vidro. Me afastei, sentindo um calafrio percorrer meu corpo. Não consegui explicar o que havia acontecido naquela estrada, mas uma coisa era certa: eu nunca mais voltaria a dirigir por aquelas rotas desconhecidas. Algo, ou alguém, estava naquela estrada, e de alguma forma, eu sabia que não era o único a ter passado por aquilo.